vai mudar a sua vida financeira. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, presta atenção no versículo de número 1, porque ele fala assim, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, repita comigo, no 6º mês, no primeiro dia do mês, qual era a situação de Israel no 6º mês? O profeta Ageu se levanta e começa a dizer assim, diz o Senhor dos Exércitos, esse povo está dizendo no versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo, é tempo para vós habitar nas suas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta. Olha a situação do povo no primeiro mês, presta atenção na Bíblia. A situação era essa aqui, versículo 5, ora pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. O que está acontecendo com você? Ageu começa a falar, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis e não saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saquetel furado. Aí no próximo versículo, ele vai falar assim, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então essa era a situação do povo no capítulo 1. O povo estava derrotado financeiramente. O povo semeava e falava assim, essa colheita desse ano vai ser boa, essa colheita, eu vou colher 100 sacas. E colhia 30, e colhia 20. E a colheita não dava para pagar suas dívidas. O povo comia, e não se fartava. Chegava no meio do mês, acabava os alimentos da sua existência. E Deus pega e chama o povo de Israel, levanta o profeta Ageu e fala assim, sabe por que vocês estão vivendo essa situação? E ele diz, é porque vocês se preocupam com a vossa casa e deixam a casa do Senhor de lado. Então essa era a situação financeira do povo de Israel no 6º mês. Olha aqui o versículo primeiro, no 6º mês, no primeiro dia do mês. O profeta Ageu, ele foi levantado naquela época para ensinar o povo que havia acabado de vir do cativeiro que a maior bênção financeira vem sobre a nossa vida quando nós edificamos a casa de Deus. Aí ele vai provar isso no versículo de número 10. Olha o versículo de número 10 do capítulo 12. Vire a sua página, capítulo de número 12, versículo de número 10. Ao 24º dia do mês 9. Então, peraí. O versículo de número 1 do capítulo 1 mostra a situação do povo no mês 6. Mas o versículo de número 10 do capítulo 2 mostra a situação do povo no mês 9. Então, se passaram? 6 meses. Se passaram? 6 meses. Se passaram? 3 meses. Ah, eu não ouvi ainda. Se passaram? 3 meses. E qual era a situação do povo 3 meses depois? Pergunta para mim qual era. Qual era? Versículo de número 15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a vossos caminhos, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo. E depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Então ele está falando, até aqui vocês viveram dessa forma. Esses 3 meses foram dessa maneira. E ele continua falando, ele fala assim, nesses 3 meses eu feri vocês com queimadura. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que compra, que tem o dinheiro para compra, mas de repente vem uma situação, ela gasta o dinheiro e não consegue pagar. Então ela fica queimada. E ele continua falando, eu feri vocês com queimadura, com ferrugem comeu os seus pés. Então ele está falando de tudo que aconteceu nos 3 meses. E depois no versículo 19 ele fala assim, ainda semente no celeiro. Essa tradução da Bíblia é a versão
versão Almeida corrigida. A NVI, ela dá uma diferença um pouco nesse texto, mas no texto original grego, não está dessa maneira. No texto original grego está escrito assim, ó: ainda não há semente no celeiro. Então Deus responde a Israel da seguinte maneira, ele fala assim, ó: nos últimos 3 meses, a situação de vocês era essa. Mas desse dia em diante, ele começa a falar, desse dia em diante, a minha bênção vai estar sobre vocês. E ele começa com uma pergunta, ele fala assim, ó: ainda não há semente no celeiro, nem na videira, e nem na figueira, e nem na romeira, e nem a oliveira tem dado seus frutos? Mas desse dia em diante, eu vos abençoarei. Você não entendeu ainda? Pode distribuir. Vou repetir para você mais uma vez. Aquele povo estava vivendo uma situação de crise financeira. O país não tinha recurso porque havia acabado de sair do cativeiro. E Ageu se levanta no 6º mês e começa a profetizar: a situação de vocês está assim por causa dessa doutrina que vocês têm no coração de vocês. E no 9º mês ele se levanta e ele fala assim: assim diz o Senhor. E ele começa a falar tudo o que aconteceu nos últimos meses. Sabe o que aconteceu nos últimos meses? Vocês vinham esperando uma colheita e vinha outra menor. Vocês ficaram queimados porque não tinha mais crédito. E ele começa a dizer tudo o que aconteceu. Mas no versículo de número 19 ele fala assim: Deus responde o povo assim, uma pergunta: ainda não há semente no celeiro? Ou seja, ele estava dizendo, a semente começaram a aparecer. E Deus diz assim para o povo: marque bem essa data e marque bem esse dia, porque de hoje em diante a minha bênção estará sobre a tua vida. Glória a Deus! Você não entendeu ainda? Eu vou repetir mais uma vez até que vocês coloquem. Glória a Deus! Vou repetir mais uma vez só para ver se você não usa esse pedacinho de massa cefálica que Deus te deu. Deus está dizendo assim: até hoje a sua situação financeira esteve muito difícil. Tem pessoas que estão até desempregadas. Tem pessoas que estão devendo muito. Mas Ele diz que se você colocar no seu coração o desejo de edificar a casa de Deus, a bênção dele virá sobre a sua vida e sobre a sua casa, e a sua vida será diferente de hoje em diante.